Olá, nono ano! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de funções. E hoje vamos corrigir exercícios ainda do módulo 3, capítulo 7, exercícios da página 147. E esses exercícios de hoje vão tratar sobre o domínio de uma função, a condição de existência de uma função e o gráfico de uma função no plano cartesiano. Então, se ainda não resolveu, já sabe, né? Pausa no vídeo, vai primeiro tentar fazer o exercício, depois você volta para corrigir. Então, vamos iniciar com o exercício 7, onde a gente tem aqui duas funções, né? A letra A e a letra B, e são funções dadas pela divisão entre duas funções. Então, vamos verificar quais são os valores que x não pode assumir nessa função. Quais são os valores que não podem estar no domínio da nossa função. Então, são aqueles números problemáticos, né, que vão dar problema na nossa função. Então, no nosso primeiro caso, na letra A, a gente tem aqui, para o numerador, a gente não tem problema nenhum, certo? Mas para o denominador de uma fração, ele não pode ser nulo, certo? Então, o problema aqui é quando esse denominador, essa função do denominador, assumir o valor zero, certo? Então, x² menos 5x mais 6 tem que ser diferente de zero, porque quando assumir zero, vai dar problema. Então, vamos ver primeiro quais são os valores que zeram a nossa equação, certo? Nossa equação aí do segundo grau. Então, conforme estudamos na unidade passada, para a gente resolver a equação do segundo grau, a gente utiliza a fórmula de delta e a fórmula de Bhaskara, certo? Então, vamos determinar o delta. Então, o delta dessa função é igual a b² menos 4 vezes a vezes 6, certo? Onde b é o coeficiente que acompanha o x, então a gente vai ter menos 5 ao quadrado menos 4 vezes. O a é o coeficiente que acompanha o x². Como o número não aparece aqui na frente, é porque a gente tem o 1 multiplicando o x², certo? Então, aqui vai ficar no lugar de a é 1 e no lugar de c é o coeficiente independente 6. Então, delta é igual menos 5 ao quadrado dá 25, menos 6 vezes 4, 24. Então, delta é igual a 1. Logo, a raiz de delta é raiz de 1, que é 1, certo? Então, vamos determinar, utilizando Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, x é igual, b é menos 5, então vai ficar menos 5, mais ou menos, raiz de delta é 1, sobre 2 vezes a é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, certo? Então, dando continuidade aqui, a gente tem que x é igual menos vezes menos, mais, então vai ficar 5, mais 1 dividido por 2, ou, então x1 é 5 mais 1 dividido por 2, e x2 é 5 menos 1 dividido por 2. Então, 5 mais 1, 6 sobre 2 é 3, e 5 menos 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, os valores que vão zerar essa nossa função do denominador é 2 e 3, certo? Logo, os valores que x não pode assumir, na letra A, x tem que ser diferente de 2 e x tem que ser diferente de 3. Então, x não pode assumir valor 2 e nem valor 3, porque se assumir esses valores, vai zerar o denominador da nossa função e isso não pode ocorrer, certo? Então, vamos agora para a letra B. Na letra B, a gente tem essa função, também dada pela divisão,
onde no nosso denominador a gente tem uma raiz cúbica. Então, na raiz cúbica, o radicando ele pode ser positivo ou negativo, certo? Poderia ser zero, mas como está no denominador, então esse radicando aqui ele tem que ser diferente de zero, por estar no denominador da fração. Então, a nossa condição aqui, x² menos 9, não pode ser nulo, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa para resolver, descobrir quais são os valores que anulam essa função aqui do denominador. Então, a gente tem aqui uma equação incompleta em B, certo? Uma equação do segundo grau incompleta em B, então a gente resolve isolando, certo? Então, x² é igual a 9. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é a operação inversa da potência, certo? Então, x é igual a mais ou menos, quanto é a raiz de 9? 3, né? Então, se x for 3 ou x for menos 3, vai zerar a nossa função aqui, o nosso radicando aqui, certo? Então, o denominador vai ficar nulo e isso não pode acontecer. Logo, para que os valores que x não pode assumir, x tem que ser diferente de 3 e x tem que ser diferente de menos 3. Porque se for 3, quando a gente substituir aqui, vai ficar 9 menos 9, 0. E se for menos 3 também, menos 3 ao quadrado é 9. 9 menos 9 vai zerar, certo? Então, vai dar problema. Então, vamos avançar agora para o exercício 8. O exercício 8, a gente tem o gráfico de uma função e a gente quer determinar o valor de y quando a posição, quando o tempo for 20 segundos. A gente tem o gráfico aqui da posição pelo tempo. Então, vamos primeiro determinar a lei de formação dessa função a partir do gráfico. E aí, a gente determina qual é o valor, a posição, quando t for 20. Observe que essa função aqui, à medida que a gente aumenta de 3 em 3 aqui no eixo horizontal, ela está aumentando de 60 em 60 no eixo vertical, certo? Então, se a gente fazer o quociente aqui da relação, posição dividido pelo tempo, a gente vai sempre estar encontrando o mesmo valor, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, se a gente faz 60 dividido por 3, dá 20. 120 dividido por 6 também dá 20. Então, vai estar sempre dando essa constante. Então, a posição dividido pelo tempo vai ser sempre igual a 20, certo? Então, se a gente chama a posição de S e T e o tempo de T, a gente tem que S sobre T é sempre 20. Logo, S é igual a 20 vezes T, certo? Então, para cada tempo aqui, é o múltiplo de 20 que a gente encontra como resultado na nossa posição. Então, observe, quando T é 3, 20 vezes 3, 60. Quando T é 6, 20 vezes 6, 120. E assim sucessivamente. Então, se a gente quer saber para T igual a... Então, a gente tem aqui uma função, né? S de T. Dependendo de T essa função. Então, quando T for 20... a gente vai ter que a nossa posição em 20 segundos vai ser 20 vezes 20, que é igual a 400 metros. Então, quando t for 20 segundos, a nossa posição vai ser 400 metros. E a questão 9, nós temos aqui uma tabela, dados valores de x
a gente encontra a f de x correspondente, representada aqui nessa tabela. Então, vamos representar o gráfico dessa função, certo? O nosso domínio está variando de menos 2 até 6. Então, vamos representar esses pontos. Então, a gente tem aqui um par ordenado no plano cartesiano x, f de x, certo? Então, vamos representar esse par ordenado lá no plano cartesiano. Então, quando x for menos 2, o f de x vai ser menos 19. Então, vamos marcar esses pontos no plano cartesiano para depois traçar esse gráfico, certo? Então, quando x é menos 2, a f de x é menos 19. Então, tá mais ou menos aqui assim, próximo do 20. Então, aqui estaria um ponto, primeiro ponto. Quando x é menos 1, a f de x é menos 14. Então, vamos marcar no plano. Quando x é menos 1, vai dar menos 14. Tá mais ou menos aqui assim, próximo ao menos 15, né? Então, aqui tá o menos 14 e aqui tá o menos 19. Então, quando x é menos 1, a f de x é menos 14. Então, tá mais ou menos aqui o ponto. Quando x é 0, a f de x é menos 9. Então, quando x é 0, f de x é menos 9. Tá aqui bem próximo do menos 10. Então, em cima do plano, né? Que x é 0. Quando x é 1, a f de x é menos 4. Então, tá aqui próximo do menos 5. Que tá o menos 4. Então, quando x é 1, a f de x é menos 4. Seria esse ponto. Quando x é 2, a f de x é 1. Então, quando x é 2, a f de x é 1. Então, estaria algo aqui mais próximo do zero, né? Então, x2, f de x1. Quando x é 3, a f de x é 6. Então, aqui está o 6. Então, quando x é 3, a f de x é 6. Esse seria o ponto. Quando x é 4, a f de x é 11. Então, 11 está aqui. x4, f de x, 11. x5, f de x, 16. Tá mais ou menos aqui assim. x5, f de x, 16. Então, o ponto tá aqui, né? E quando x é 6, a f de x é 21. Então, tá mais ou menos aqui o 21. Então, quando x é 6, a f de x é 21. Vamos traçar esse gráfico. Deixa eu pegar a régua aqui pra gente traçar esse gráfico, tá? Tentar traçar, né, mais próximo possível. Então, utilizem a régua. Então, tem que estar passando por todos esses pontos. Então, tá mais ou menos aqui assim o nosso gráfico da função, tá? Então, esse é o nosso gráfico. Certo? Vamos avançar agora para a questão 10. Na 10, a gente tem uma função, f de x, representada dessa forma. F de x igual a menos 3 sobre 2x. Então, nosso coeficiente angular é o menos 3 sobre 2, mais b, que por enquanto a gente não sabe quem é o nosso coeficiente linear. E a gente quer descobrir, certo? Calcule o valor do coeficiente linear dessa função, que é o nosso b aí, é o termo independente da função. Então, a informação que a gente tem é que quando x é 2, a nossa f de x apresenta valor também 2. Então, a nossa f de 2 é 2. Então, a gente tem que f de 2 é igual a, onde tem x na função, a gente vai substituir por 2. Então, vai ficar menos 3 sobre 2 vezes 2 mais b.
f de 2 a gente sabe quem é 2, né? Então, a gente tem que 2 é igual a menos 6 dividido por 2 vai ficar menos 3, né? Menos 3 mais b. Logo, b é igual a 2 mais 3. B é igual a 5. Então, nosso coeficiente linear aí nessa função é 5, certo? E, para finalizar, vamos, a partir do gráfico da função, determinar o domínio e o conjunto imagem da nossa função. Então, nós já vimos que o domínio são todos os valores que o nosso gráfico está, são todos os valores da x, do eixo horizontal, que o nosso gráfico está relacionado. Então, os valores de x, o nosso gráfico começa aqui no 4 e finaliza no 20, certo? Então, o nosso domínio da nossa função f são os valores que estão entre 4 e 20. Então, são os valores reais, mas não são todos, né? São aqueles que estão entre 4, então x está entre 4 e 20, certo? E o nosso conjunto imagem são os valores que a nossa função está variando em relação ao eixo vertical. Então, a nosso conjunto imagem aí são os valores que estão entre 2 e 5, certo? Que a imagem do 4 é 2 e a imagem do 20 é 5. E aí o nosso gráfico vai variando nesse intervalo. Quando ele varia aqui nesse intervalo no eixo x, no eixo y ele varia nesse intervalo entre 2 e 5. Então, o nosso conjunto imagem são os números reais que estão entre 2 e 5, certo? Então, x está entre 2 e 5. Letra B. Na letra B, a gente tem agora um gráfico de uma função trigonométrica, certo? Onde o nosso eixo x agora está variando de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, o nosso domínio são os valores reais, tais que x está entre menos π sobre 2 e 3π sobre 2. E o nosso conjunto imagem, quando x varia entre menos π sobre 2 e 3π sobre 2, o nosso y varia entre menos 1 sobre 2 e 1, certo? Então, nosso y está variando aqui entre menos 1 sobre 2 e 1. Então, nosso conjunto imagem são os valores reais que estão variando entre menos 1 sobre 2 e 1, tá? E para finalizar, a nossa letra C, a gente tem aqui um gráfico de uma função que a gente denomina constante, né? Porque o valor de y é sempre o mesmo à medida que a gente vai variando o valor de x, tá? Então, para todo valor de x, a nossa reta, a imagem, ela vai ser sempre o número 3. E observe que aqui eu tenho 3 pontinhos dizendo que a nossa reta, ela continua infinitamente, ou seja, o nosso domínio da função são todos os valores reais maiores ou iguais a zero, certo? Porque a imagem do zero também é o 3, tá aqui, ó, em cima do eixo. Então, são os valores reais maiores ou iguais a zero. Então, vão de zero até mais infinito. E o nosso conjunto imagem, conforme eu já falei, para todos esses valores do domínio, eles estão sempre assumindo como imagem o número 3. Então, nosso conjunto imagem aqui tem apenas um elemento, que é o número 3, certo? E assim a gente finaliza mais um vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.